Olá! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que para nós é bem recente, que é a tributação sobre a economia digital. Após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Espero que você goste desse tema. Se gostar, se inscreva. Esse é um canal novo, começou em setembro. Tem alguns vídeos, não tem muita coisa, mas tem vídeos aí sobre temas atuais, questões que caem na OAB, em concurso, jurisprudência. Inclusive, eu vou deixar nos cards o link desse vídeo para um outro que eu gravei sobre CPMF, a nova CPMF, entre aspas, né? Essa proposta do governo federal em tributar as transações digitais. E tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Quem já é de casa também, seja bem-vindo. O próximo vídeo, inclusive, atendendo a algumas postulações que foram feitas quando eu toquei nesse assunto em sala de aula, que foi o Acordo de Basileia. Então eu resolvi que o próximo vídeo eu vou falar sobre ele, sobre o Acordo de Basileia, sobre essa situação aí das instituições financeiras nesse momento da pandemia, né? E essa harmonização, revitalização e uma nova análise do acordo aí, trazendo até 2023. Mas aí vai ficar assunto para o próximo vídeo. Então aqui a gente vai falar sobre tributação da economia digital. Só que antes de eu falar especificamente sobre tributação, eu tenho que passar um panorama para vocês da importância desse tema. É um tema recente, né? Não deixa de ser um tema atual. Há uma preocupação mundial com relação a isso, ainda que alguns países já possuem uma legislação, e nós estamos caminhando aí nesse sentido também, né? Há uma ideia de que na segunda fase ou etapa da proposta de reforma tributária federal venha realmente uma tributação que vai incidir sobre isso. Bom, essa digitalização da economia, né, envolvendo aí prestação de serviços, entregas de mercadoria, é realmente uma situação que foi crescendo, com a pandemia aumentou mais ainda, e nós, especificamente o Brasil, ele é considerado por muitos como o quarto maior mercado digital, né? Então nós temos um potencial muito grande dessa economia digitalizada. É uma situação que tem, né, preocupado no sentido de arrecadação tributária, não somente isso, por isso que eu vou dar essa introdução antes, já estou dando essa introdução antes de falar sobre os projetos de tributação, principalmente porque, primeiro, muitos investimentos estão sendo feitos nessa área. Investidores que antigamente trabalhavam no mundo material físico estão migrando para essa economia, né? Então, o aumento do crédito, o aumento de recursos, o aumento das transações tem realmente trazido, né, essa preocupação, tem chamado a atenção da administração pública, principalmente por quê? Porque nesse meio digitalizado, nessa economia digital, as moedas, ou seja lá qual for a natureza que queira se dar, essa natureza ainda não foi totalmente, né, vamos dizer assim, a doutrina não tem estabelecido aí um entendimento unânime, ainda alguns debates sobre isso, né? Mas essas moedas virtuais, moedas eletrônicas, moedas digitais, em alguns países já foram até equiparadas realmente como moedas, têm ficado no setor privado, mas há uma preocupação, né, principalmente do nosso Banco Central, em trazer também um real, né, ou uma moeda digital, que as pessoas estão chamando de real digital, colocando também, né, os bancos públicos dentro dessa nova realidade. No nosso caso aqui, o Pix, que foi aí realmente colocado em prática agora em novembro de 2020, né, é a primeira etapa aí desse plano do Banco Central de realmente introduzir um real digital,
ou qualquer que seja o nome dessa moeda digital, saindo, tirando um pouco, né, esse lado financeiro do tributário, do privado, perdão. Quem não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, eu não gosto de editar vídeo. Então, quando eu erro, eu conserto e continuo. Eu não gosto de ficar aquelas paradas de vídeo, né? Como a gente aqui, né, não temos um youtuber, não é um canal, né, importante, dá para fazer essa coisa mais caseira. E aí, voltando aqui ao nosso tema, né? Então, existe realmente esse interesse, no nosso caso do Banco Central, de criar essa moeda digital, né? Esse real digital, para não ficar só as moedas privadas, né? Por conta não somente do aumento do crédito, mas principalmente porque, pela própria natureza, né, dessa economia, tem havido um movimento de descentralização desse sistema financeiro. Então, isso também é uma outra preocupação, é um outro alerta que faz com que o Banco Central, então, queira ingressar, né, e não ficar somente aí as transações vinculadas a moedas, entre aspas, digitais privadas, tá? Eu vou colocar sempre entre aspas, porque ainda há um debate se isso é um ativo, se isso é uma moeda. No nosso caso, especificamente, a gente ainda precisa, né, de normatizar isso, então a gente coloca aí na forma entre aspas. De qualquer jeito, né, de qualquer forma, não tem como ignorar esse mercado. E principalmente o Banco Central, uma vez que ele ingresse, né, de forma efetiva nessa economia digital, ele passa a ter acesso direto ao público que é usuário da tecnologia digital. E aí, né, dito isso, a gente entra então nesse breve resumo de projetos aí de tributação. Bom, existem vários países que já possuem uma legislação relacionada a uma tributação direta dessa economia digital. Dentre eles, a gente pode destacar aqui França, Índia, México, Reino Unido, Itália. Tem mais de 20 países aí que já possuem, né, uma legislação tributando de forma direta. Nós ainda temos algum problema aqui, porque nós ainda estamos debatendo se incide ICMS ou ISS na economia digital. A gente ainda não chegou nesse nível, mas existem esses projetos, né, para tentar chegar nesse nível. E paralelo a isso, existe uma preocupação, e aí é mundial, no sentido de harmonizar, de criar um acordo no nível, né, mundial, global, de uma harmonização dessa tributação por conta de grandes empresas, né, como Google, Amazon, empresas que transacionam praticamente no mundo todo e que a tributação tem que ser diferenciada, né? Então existe essa proposta de harmonização, porque quando se fala em economia digital, mundo virtual, precisa disso, precisa de um acordo, né? Por conta dessa quebra de muros, né? De fronteiras. E aí vocês têm realmente uma proposta e um relatório que atualmente está sendo analisado e debatido, que é a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, tá? Que tem essa proposta realmente que está sendo debatida, nesse sentido realmente de trazer essa harmonização no nível mundial. Claro que nós temos que nos adequar a isso para poder também não só criar essa legislação interna, mas também poder ingressar, né, nesse mundo virtual mundial no que se refere à tributação. E aí, temos algumas propostas? Temos. Elas não são, vamos dizer assim, elas não atendem especificamente o que eu estou trazendo aqui, mas já são iniciativas, tá? E aí eu vou colocar para vocês na descrição desse vídeo essas propostas que eu vou colocar agora, né? Que eu vou falar agora para vocês de uma forma muito resumida, mas se vocês quiserem pesquisar sobre o assunto, então na descrição eu vou trazer essas propostas. As duas primeiras, elas estão na Câmara de Deputados,
A primeira é a PL, eu tô com a colinha aqui dos números, PL 2358 de 2020, que cria uma espécie de CID digital. Quem estuda tributário sabe que CID é uma espécie de contribuição social, mas é uma contribuição social de intervenção no domínio econômico, de modo que aquele produto arrecadado na CID digital tem que ser destinado para aquele setor econômico. É um tributo que meio que limita um pouco a destinação da arrecadação, daquilo que é arrecadado. É uma contribuição social, mas não ela não permite que esse valor seja destinado a qualquer coisa. Existe uma vinculação. E a vinculação é especificamente aquele domínio econômico, aquele setor econômico aonde a CID é arrecadada, né? Ela incide. Então, essa ideia dessa PL, né, 2358 de 2020, ela limita bastante no que se refere à receita, aos recursos arrecadados por essa CID. A outra também é uma contribuição social, é a PLP 218 de 2020. Essa aí, ela cria também uma contribuição social, só que é uma contribuição CSSD, Contribuição Social sobre Serviços Digitais. Contribuição social, que não é uma CID, é uma contribuição social de uma forma mais genérica, ela já tem uma destinação um pouco mais livre, só parte dela tem que estar vinculada, né, a alguma coisa social, saúde, previdência, educação. A ideia aqui seria relacionada a um auxílio emergencial, né, então parte do produto arrecadado seria para isso. E aí o restante fica aí conforme o orçamento. Então essa contribuição social sobre serviços digitais, né, ela é um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais livre do que a CID. Mas são duas contribuições de natureza, né, contribuições sociais, tributos de natureza de contribuição social. Nós temos a PLP 131 de 2020 do Senado, que nada mais é do que uma variação da COFINS digital. O problema, quer dizer, ela amplia a incidência do COFINS. O problema é que nós temos uma proposta de reforma tributária, que eu também já coloquei aí para vocês um resumo em outro vídeo, aonde se pretende acabar com a COFINS. Então, se você pretende acabar com a COFINS, né, naturalmente a COFINS digital também vai para o espaço, né? Se a gente pensar de uma forma mais genérica, né, de uma forma mais ampla do que é uma reforma tributária, no sentido de terminar uma espécie aí de um tributo. Então essa daí fica um pouquinho prejudicada, né? E também não deixa de ter a natureza de uma contribuição social. No final das contas, né, os tributos que nós estamos vendo aqui até agora são todas contribuições sociais. A PEC 45 e a PEC 110 são as mais faladas aí com relação à proposta de reforma tributária. Elas especificamente, elas não, de um modo direto, elas não atingiram essa tributação, mas elas tiveram emendas parlamentares, incluindo, e aí é o imposto sobre bens e serviços, incluindo a incidência desse imposto sobre bens e serviços também no âmbito digital. Lado bom do imposto é que ele não é vinculado a absolutamente nada, e aí essa receita pode ser destinada para que o orçamento determinar, né? Então é o lado bom do imposto, mas necessita aí de emenda constitucional. E a proposta da reforma tributária federal, que é a PL 3887 de 2020, né, que como eu disse para vocês, tudo isso eu vou colocar ali, que é a proposta da reforma do governo, no caso essa primeira etapa, ou primeira fase, aonde aí vocês têm a extinção de vários tributos, IPI, ICMS, ISS, aí a criação da CBS, ou contribuição sobre bens e serviços, e num primeiro momento ela não tem essa ideia de abranger bens e serviços no âmbito digital, no âmbito da economia digital. Mas como eu disse para vocês, na segunda fase, ou na segunda etapa dessa reforma, existe sim, que é, né, uma espécie aí de uma contribuição digital, é o que a mídia começou a chamar de CPMF digital, né, que seria sobre transações digitais.
E aí é o outro vídeo que eu falo sobre isso. Esse aqui já ficou bem longo, então se vocês quiserem um pouquinho, um resumo do que seria essa tributação digital proposta para essa segunda etapa, ou segunda fase da reforma do governo federal, clica lá e pega esse vídeo e assiste. Mas vejam, no resumo, estamos caminhando numa tentativa de colocar o Brasil aí nesse mundo da economia digital, não somente na tributação, mas também na circulação de uma moeda nossa, um real digital. Pode ser que ela não venha com esse nome, mas a ideia é essa e o Banco Central está trabalhando para isso. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem aí que eu respondo, e se tiver alguma sugestão, pode colocar também que eu vou anotar. Até a próxima!